Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade, praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Caramba, Gustavo, me acostumei a gravar o podcast no conforto Nissan. Eu também, meu patrão. Por isso que eu te trouxe aqui na Nissan Jangada. Não, Gustavo. Isso não é um carro, cara. É uma máquina. É um Nissan Sentra Exclusive. Tu não vai acreditar o que esse carro tem. Teto solar com controle elétrico. Visão 360 inteligente com detecção de objetos em movimento, monitoramento de ponto cego, faróis automáticos inteligentes. Rapaz, eu quero um pra mim, tira no teu nome. Tu não falou ainda que tem alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta inteligente e nem falou do sistema de prevenção de mudança de faixa. Bora pra ação, garoto. Na hora. Ei, macho, tu nem respondeu se vai tirar no seu nome, cara. Tu acha? Rapaz, olha aí. Esse teto solar dá todo um poder pro carro, né? É tanto conforto que nem parece que a gente tá dirigindo, cara. Só não esquece que tem Nissan Jangada na Washington Soares 255 e também na Júlio Ventura número 200. Bora gravar o Agora Pode? Na hora. Agora Pode, começando agora, é mais um episódio, Gustavo, e nesse episódio vamos enveredar no mundo do cinema. Exatamente. Da produção cinematográfica. Disse tudo, Walter Salles. Não é verdade? Não é verdade? O amigo já participou De filmes? De filmes? Já como figurante, né? Como figurante. Claro, não, como ator principal não seria. Como né? ator não, mas como figurante sim. Tive Certo. essa experiência cinematográfica. Você era aquele que passava atrás do... Cara, não, na verdade eu tive Passou na frente. Não, eu tive um... Passou do lado. Não, eu tive uma presença importante de aproximadamente 5 segundos. 5 segundos? É 10 muito. segundos, 10 segundos. É Que muito. eu mesmo não vi. Quando eu vi, Ah, não viu? já tinha passado. Apesar de uma filmagem de 8 horas, ficaram 10 segundos assim. Certo. Poderia ter sido mais se o diretor fosse mais generoso comigo, mas Não é foi o muito caso, trabalho, né? cara. Cinema, Tu admiro. é É doido. muito trabalho, mas para você contar ali resumidamente a história em 1h30, 2 horas, você grava, né? E a edição? Ave Maria. Gustavo, estamos entrando no ar com o patrocínio de Fini, de Mercadinhos São Luís e de Nissan Jangada. Nissan Jangada, E Beach Gustavo? Park? Claro, Beach Park sempre, né? Always, Cara, como pelo diriam os amor de ingleses. Deus. Beach Park com a gente. Aliás, o Beach Park, se você vai poder ver esse episódio especial que a gente gravou na inauguração do Surreal. Rapaz, Cara, Surreal, maravilhoso. um equipamento sensacional. Sensacional. A montanha russa aquática, que é a maior do mundo, tá Maior aqui no do Beach mundo. Park. Rapaz. E as pessoas vão poder conferir esse episódio do lançamento Emocionante, viu? 1 minuto Pô, e 1 minuto e 32 meio. de pura emoção, viu? O amigo desceu? Não, Tá dizendo aí que é emocionante. não desci, mas está nos meus planos descer. Não com você, claro, né? Certo, Porque não não dá. pode, mas eu vou descer com meu amigo Juan. Certo, com o Juan dá certo. É a única combinação que pode. descer. E Gustavo, vamos agradecendo a Nissan Jangada agora sim, que tem 2 endereços na cidade. Aliás, uma dica aqui para quem tem empresa, quem tem CNPJ, quem é PCD também, quem é Exatamente. taxista. Exatamente. Porque tem condições especiais esperando por você na Nissan Jangada em Fortaleza para você sair com o seu Nissan Zero. Exatamente. Vem aí o novo Nissan Kicks que tá... Com a mais linda. Com a mais linda, Carro cara. bonito, viu, bicho? Bonito, Tu cara. já viu o painel desse novo Rapaz, Kicks? é maravilhoso. Vi, porque eu Caramba. passei lá na concessionária e vi. Aliás, Entendeu? por falar em passar na concessionária, dê aí os 2 endereços. Rapaz, Washington Soares, Número, amigo. 2550. É isso? Como é? Tá Não é perguntando?
Não é o Washington Soares 25,50, não? 25,5, patrão. 25,50, 25,55 é pertinho uma da outra. Você vai... E a outra é a Júlio Ventura 200, né? Exatamente. Tem esses dois endereços para você sair de lá com o seu Nissan Zero. E é como eu falei, se você é PCD, taxista ou CNPJ, você vai ter, além das condições especiais, um fluxo bem rapidinho dessas informações para aprovar logo o seu nome e você já sai de lá com o seu Nissan Zero. É só chegar lá com o seu cartão de CNPJ e papum. Um abraço. Entendeu? E o e-commerce do São Luís, como é que tá? Tá bombando, né, meu amigo? Pra quem não tem tempo pra ir ao supermercado fazer compras, que tá aí filmando, né? Como é que o nosso amigo aí ia fazer compra filmando? Entendeu? Não tem como. Aí o que ele fazia? Ele fazia lá, batia um fio lá pro São Luís, pro e-commerce, e aí pedia os seus produtos. E é muito simples, Gustavo. É muito porque, inclusive, o número do e-commerce do São Luís pode estar no seu WhatsApp, é só querer. Exatamente. Eu vou falar agora qual é. Diga aí o WhatsApp do São Luís. Já decorei, viu? 859-9136-9451. E tá lendo por quê? Você decorou? Não, mas tô lendo, não. 859 9136-9451. Salve esse número no seu WhatsApp para você pedir suas compras no São Luís. Vai chegar rapidinho com aquela qualidade de São Luís, que os produtos de São Luís, né, cara? Convenhamos, né, amigo? Tá uma maravilha. É diferenciado. Você quer doido. Você quer ver o telepronto. Comprei um dia desse uma banana Pacovan, deu foi pena de comer a banana. Tá certo. A bicho parecia de plástico. Tá certo. Gustavo, agora apresente o nosso convidado hoje. Olha, Ale Faria, ele é formado... Ale Farias. Farias, não é porque você varia, né? Farias. Ele é formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Cara. Seus curtas-metragens participaram de mais de 150 festivais nacionais e internacionais, conquistando 76 prêmios. Certo. Recentemente, na verdade, em 2019... ele fez o seu primeiro longa de muito sucesso, inclusive dá pra assistir na Netflix, foi Pacarrete. Que fez a estreia mundial no 22º Festival Internacional de Cinema de Xangai, viu? E indicado ao Golden Goblet Awards. No Brasil, Pacarrete foi o grande vencedor do 47º Festival de Cinema de Gramado, conquistando 8 quiquitos. Que isso. Olha aí. Melhor filme, né, incluindo, né? Melhor filme júri popular, melhor roteiro e melhor direção. Ele ainda é membro da Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, da Associação de Produtores Independentes e da Academia Brasileira de Cinema e da Film Independent dos Estados Unidos. E agora ele está de volta com o musical Tropicaliente. O melhor amigo, receba Alain Deberton! Alain! Imaginou seja carioca, rapaz. Ou não? Não, é cearense, mas formado no Rio. Alexandre Goga, prazer. Prazer é nosso. Vamos começar daí, cara. Você se formou na Fluminense? Me formei na Federal Fluminense. Como é que foi isso? Como é que você chega lá? Em cinema. Certo. Então, desde criança eu queria ser cineasta, né? Eu fazia de caixa de sapato uma câmera de cinema. Sério? De papelão, morava no interior do Ceará, né? Nasci em Russas. E ali, por volta de 2005, 2006, queria fazer faculdade de cinema, só que não tinha, né, no estado. Não tinha. Não tinha. Então, fui bater longe, né, passei no curso da UF de cinema, Cargas d'Água, 5 meses depois, apareceu o primeiro curso de cinema na Unifor. Caralho! Ixi, mas já esperado um pouquinho, mano. E logo depois na Federal do Ceará. Não tinha... o Federal, isso que eu ia perguntar. Federal do Ceará não depois, tinha. Primeiro foi a Unifor. Por 5 meses tu não se formou por aqui. Não, mas estava tudo certo, já estava por lá, né? Você morava no Rio? Não, eu morava... Você foi pra estudar? Eu fui pra estudar, exatamente. Saiu de Russas pro Rio. Saí de Russas pro Rio. Só que eu já estava formado, né? Eu era formado em contabilidade já. Tu já estava formado. Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis. Eu fiz a metade de Economia, porque minha meta era... ganhar muito dinheiro com essas duas faculdades, eu que não ia ganhar nunca. Depois para poder fazer faculdade de cinema na UCLA, no sul da Califórnia, né, nos Estados Unidos. Ou seja, eu tava sonhando muito mais impossível do que passar no Brasil mesmo, né, o curso da UF era sempre um dos melhores, né, elogiados assim, do Brasil inteiro. E aí que eu percebi que eu era melhor fazer logo faculdade de cinema no Brasil e me formar rápido, né? Eu acabei me tornando, acho que o aluno que se formou mais rápido na faculdade, com 2 anos e meio. Uau! Caramba! Mas por quê? Você
Porque eu já tava formado, já tava velho, já tava ali chegando. Quem foram seus professores, assim? Só pra gente ter... Tem alguém, assim, tipo, de... Tenho renome? 3 professores muito queridos, Eliane e Ivo, o Tony Calmance e o João Luiz Vieira, assim, que foram os meus mestres. É uma ótima faculdade, assim, a Federal Fluminense, uma das mais antigas do Brasil, junto com a USP e a UNB. E ela dá uma boa formação e tal. Sim, com Seu ênfase em TCC cinema. é o quê? É fazer um filme? Um TCC, na época era fazer um filme e um memorial do filme, né? Na época podia ser feito isso, mas depois disso só monografia. Eu fiz um filme e um memorial. Eu acabei fazendo a parte mais difícil, que eu fiz os 2. Deu muito mais trabalho. Aí você volta pro Ceará. E aí fiz o meu primeiro curta, chamado Doce de Coco. Isso foi em 2010, foi na época que eu tava me formando. Deu super certo, assim, com esse curta. Fui para muito festival de cinema. E logo depois eu comecei a fazer um segundo curta, que foi O Melhor Amigo, curta-metragem, né? Porque agora a gente tá lançando a versão longa-metragem desse filme. Então esse filme já é um... De 2013, o curta original. E aí é isso, assim, com a carreira de curtas, né, fiz 3, assim, assinando roteiro, direção e produção. Depois eu produzi para alguns colegas, também produzi uma série, um longa-metragem documentário. Aí, anos depois, em 2019, produzo meu primeiro longa como diretor, né, que é o Pacarrete. Fala do Pacarrete, que o Pacarrete é o maior sucesso. O Pacarrete teve uma trajetória legal, hein? Pacarrete é o colírio dos olhos, assim, dos meus olhos, é meu cartão postal, né? Foi um filme feito com muito pouco dinheiro. Na época a gente ganhou um edital que foi do Longa BO do Mink, quando existia o Ministério da Cultura, que depois foi cancelado anos depois. Mas nesse momento, acaba que já era um edital que era tido como edital de boa sorte, assim. Nesse mesmo edital já tinha sido premiado o Kleber Mendonça Filho no primeiro longa dele. O Raul de Gomes fez o primeiro longa dele, Cine Hollywood, nesse edital também. O Del Cardoso, que é outro cineasta cearense, com o filme Cabeça de Negro também. Del, né? Ele fez no mesmo edital que eu ganhei. Então, assim, foi um edital que deu muita sorte pra muita gente. Aqui, né? 1 milhão? 1 milhão e pouco? Foi 1.250.000 era muito pouco. Isso é considerado muito pouco. No cinema isso aí Mas assim... O cara gasta em 2 dias, né? Mas contei com uma equipe muito dedicada, assim, uma equipe maravilhosa. E a gente também contou no elenco, né, com uma atriz talentosíssima, premiada de Berlim, que é a Marcélia Cartacho, junto com o João Miguel, né? E um elenco paraibano maravilhoso. E acaba que caiu nas graças, né? Festival de Xangai. Eu nunca tinha ido ao Festival de Xangai. Realmente foi uma experiência, assim, fantástica. Eu também nunca fui. Já foi no Festival de Xangai? Nem em Xangai, nem no festival, entendeu? Mas assim, realmente lá é um festival. Você foi? Que foi. O filme fez estreia lá. Não, só o filme dele. Não, fui. Tive essa alegria e realmente. E tudo pago pelo governo chinês. Eu lembro que foi caro a minha passagem, só a passagem era R$30 mil. Vixe, tu tá brincando? Era só a minha passagem, mas a passagem do elenco que foi comigo, acho que eles investiram uns 200 mil, assim, na participação do filme na época. E foi ótimo, assim, um Star System muito grande lá, tipo, a gente exibindo filmes, aí os chineses, eles ficam desenhando a carinha da gente, e presenteando com flores no final, pedindo autógrafo, eles têm um sistema... E, obviamente, ele traduzido para chinês, deve ser engraçado, né? O filme o filme traduzido para chinês é um processo bem curioso, porque lá a classificação indicativa é muito conservadora, né? Entendi. Apesar da Pacarrete falar muito palavrão, a gente passou na classificação indicativa sem cortes, né? Tá. Então foi uma alegria, assim, depois dessa experiência... Você ajudou eles a traduzir os palavrões em chinês? Não. Não, acho que eles se viraram com isso. não sei se ficou muito fofo a tradução. Mas aí que foi isso, assim, foi ótimo a experiência lá em Xangai. Voltei do festival achando que nunca mais eu ia voltar pra China, porque não devia ter mais o que fazer na China, né? Não é coisa que você... Não, o raio ali não atira 2 vezes no mesmo lugar, mas para minha sorte o governo chinês nos convidou novamente, por volta de uns 3 meses depois, voltamos à China e exibimos o filme em mais 6 grandes cidades lá. Cara, que massa. No mesmo ano, Eu até velho. brinco que, enfim, alguma infelicidade talvez ia ter trazido Covid, porque isso foi em dezembro de 2019. Falou, foi ali na véspera, Na véspera, Depois, enfim, o mundo parou, né?
Mas foi incrível, foi uma ótima oportunidade assim pro filme, né? No mesmo ano ali, 2019, em agosto, a gente fez estreia no Festival de Cinema de Gramado. E lá realmente a gente tinha saído de Xangai com uma experiência muito positiva, mas a gente não sabia o que ia acontecer no Brasil, né? Certo. Porque, enfim, um filme que ia ser entendido na nossa língua, né? O Brasil já se conhece, eu tinha uma certa curiosidade de como ia ser a repercussão do filme aqui. Mas foi, assim, incrível, assim. Como é que você conseguiu andar com o filme aqui no Brasil? Porque a gente sabe da dificuldade dessa história da distribuição das salas, né? Tem uma... Antes eu quero saber, eu quero que você fale sobre o filme, a inspiração do filme, onde é que foi filmado, aquelas pessoas, né? Pacarrete, ele foi filmado na minha cidade natal, em Russas. Também ele traz uma história inspirada, assim, né, baseada em fatos reais, numa mulher da própria cidade, que é Maria Araújo Lima. E foi um exercício de escrever essa cinebiografia, né, mas num lugar lúdico, num lugar basicamente inspirado mesmo, assim, até porque não existia muita memória física e de registro dessa mulher, né? Assim, as pessoas... chegou a conhecer ela, não? Cheguei quando era criança, porque ela nasceu em 1912 e ela faleceu em 2004. Ou seja, ela teve 92 anos de história, muita confusão na cidade. Todo mundo conhecia Pacarrete, tinha uma história muito divertida, muito traumática com ela, né? Porque ela realmente fazia muita confusão e ela tinha muita história para contar. Ela era confuseira? Ela era confuseira e ela tinha muita paixão pelas artes, assim. Na verdade, a confusão, a maioria das vezes que ela fazia, tinha a ver com essa falta de oportunidade dela fruir com a arte dela, sabe? O lugar, né, da cidade ali, que ela queria, enfim, tornar especial no sentido de cultura, no sentido de balé, de aula, escola de dança e tudo mais. E imagina, uma cidade do interior que não tinha mais cinema, não tinha um teatro, não tem um centro cultural, não tem nada. Por volta dos anos 2000, quando a população só consome o mesmo perfil musical, né, as mesmas festinhas de final de semana, aí chega uma senhora vinda de Fortaleza dizendo que quer trazer cultura, a boa cultura, trazer dança, trazer balé, as pessoas tiravam muita onda, né, assim. Então, como artista, me vi muito, assim, com um sentimento de empatia, né, com essa senhora. Cada vez mais que eu pesquisava, mais eu me apaixonava pela história dela. E pensei em fazer um longa, filmado em 2018, né, e lançado em 2019, depois de alguns anos de desenvolvimento. Cara, e você teve que abraçar o projeto inteiro, né? Então você roteirizou, você fez tudo, né? Sou um dos roteiristas, né? Foi escrito com mais 3 roteiristas cearenses. Inclusive o André Araújo, que é sobrinho neto da Pacarrete. Então era da família dela. E é curioso, assim, porque esse filme, né, depois da Marcélia Cartacho, né, que é uma grande atriz paraibana, ela fez A Hora da Estrela, ganhou o prêmio Festival de Berlim com A Hora da Estrela, né? Só que ela fazia muitos papéis coadjuvantes, ou então filmes, assim, de tempos em tempos. Foi com Pacarrete que, né, assim, a gente teve a oportunidade de estar contando com o talento incrível da Marcélia Cartacho, como a população brasileira teve acesso, né, depois de muito tempo, a um filme que ela protagonizasse, assim, de fato, né, um filme por completo, e foi uma ovação, assim, a Marcélia saiu muito aplaudida do Festival de Cinema de Gramado, e daí uma filião de fãs, né, que o filme tem, que o filme conseguiu ter. Também tem isso, né, cara? Ela é um rosto forte do cinema, né, brasileiro, né? Você muito. vê nela, assim, você automaticamente vai para A Hora da Estrela, né? Você vê. E eu acho que até o fato dela ter esses hiatos, assim, de uma presença num público mais massa, né, no sentido de quantidade, eu acho que deu pro teu filme, né? Caramba, né? Porque ela tem uma imagem forte também, né? Não, Marcélia é incrível, assim, realmente, para uma pessoa que dirige Marcélia, é um lugar de muita calma, muita certeza de qualidade, assim. E foi incrível, assim, o filme ele age muito bem, né, com as pessoas, ele repercute muito bem. Você exibiu ele em Russas? Exibi em Russas não tem cinema, né? Meteu assim, lá na praça. Hoje o cinema que já teve um dia, que era o Cine 5 de Junho, é uma padaria, né, já faz muito tempo. Olha aí, rapaz. E não tem nenhum cinema na depois cidade. não sensibilizou a população de Russas, o governo a fazer alguma coisa, não? É difícil, né? Quem vai fazer é o Alan mesmo, pô. Alan Tem já que botar lá um vezes, cinema Alan, né? Alan de Berton. É difícil, assim, mas o que eu consegui fazer em 2019 ainda, em novembro daquele ano, foi
conseguir uma parceria para poder a gente levar o filme para a cidade. Então, a mesma projeção que ocorreu lá em Gramado, né? Eu consegui o contato com o fornecedor e tal. Você botou um telão? A gente levou um telão de cinema, né? Nem só um telãozinho com a projeção. A gente levou um telão de cinema, com qualidade de som de cinema, para poder levar para a praça. Caralho, e aí massa. ser feita essa exibição pública, né? Gratuita. E foi incrível, assim. Se eu não me engano, a gente tinha ali umas 800 cadeiras dispostas na praça, aquelas cadeiras de plástico e tudo mais, mas a expectativa é que umas 4.000 pessoas ocuparam o lugar. Eu tenho foto, tenho registro disso. Tá assim. vendo, bicho? Final de Copa, né? Não, e pessoas em cima de árvore, em cima de escadaria, de prefeitura e nas calçadas. Foi incrível, assim. Custa nada, não custaria nada, né? Construir um cineminha, né? Pra exibir, né? O Gustavo, sabe uma curiosidade que eu tenho, cara? Quando a gente fala de cinema, de filme e tal, tem um valor ali, né? Você tem 1.200.000 e tantos que é baixo orçamento, né? Aí, beleza. Você valida no edital o orçamento da tua produção, né? O orçamento precisa caber na verba que está disponível naquele edital, né? Uhum. E você precisa ir prestando contas à medida que vai avançando a produção. Meu amigo, você tá achando que você é bodega? Meu patrão, eu posso perguntar? Certo, não. Realmente, assim, não, a pergunta é super válida, assim. Até eu acho ótima a pergunta, porque realmente tem muita gente que, por conta, né, de últimos governos, houve ali uma falsa informação de que dinheiro era feito com, né, ou melhor, de que filmes, que produção, cultura, de forma geral, era feito com dinheiro público jogado às traças, né, como se fosse fundo perdido e tudo mais, e o que as pessoas não sabem é que a vida de produtor não é nada fácil, assim. Primeiro você leva um intervalo de muito tempo para conseguir financiar uma obra, até porque é um valor considerável, né, tudo isso é feito via concurso público, ou seja, você está competindo com o Brasil inteiro, com grandes histórias, com produtoras de diversos perfis, né. Uma vez que você, com muita sorte, tiver aprovação nesse projeto, você executa, presta contas em cada detalhe. Não é uma continha aqui, uma continha acolá, não. É tipo numa caixa de fósforo. Para a direção de arte, você realmente presta conta a tudo. E depois você tem que fazer informação das vendas desse projeto, repercussão para onde ele vai, licenciamento, lucro, bilheteria e tudo mais, durante no mínimo 7 anos. Você ainda fica prestando conta da... Se chama os relatórios de comercialização semestrais durante 7 anos, no qual você devolve o dinheiro que você recebeu para o governo. Né? Ou seja, esse dinheiro devolvido, aí outros filmes, outras coisas vão ser feitas. Ou seja, nada é perdido. O financiamento, por exemplo, o Pacarrete, né? Eu consegui um financiamento com o Pacarrete, ainda estou fazendo prestação de contas, né? E informando a cada venda, a cada licenciamento, o valor da venda para poder dar, né, para o governo de volta em forma de participação. Tá, e isso é dentro... Isso ninguém sabe. Governo, eu não sabia. E se você atrasar um dia, você paga juro. É um banco, entendeu? E as pessoas realmente não sabem, é importante falar. Porque você devolve a grana com o que você consegue com arrecadar. O resultado do filme. Exatamente. E se o resultado do filme não bater a grana que foi destinada para a produção? Aí é tido como se fosse fundo perdido, porque de fato não existe muita certeza de um sucesso, né? Imagina, porque no Brasil tem um problema que é o problema de sala mesmo, assim. A gente é um dos países que menos tem sala de cinema no mundo. Né? Então você pega, sei lá, um final de semana, imagina o que é de rotina de cinema internacional, né? Filme de major, filme com coprodução local, filme pequeno, filme independente, tem filme de tudo que é tipo, né? Você concorrer internamente com o próprio cinema brasileiro é muito complicado, assim, porque vamos supor, um cinema que tenha 4 salas, se você tiver um filme brasileiro lá, né, mantendo ali uma rotina de programação, já é muita sorte. Porque a maioria dos distribuidores querem ter ali a certeza de um público pagante, mesmo para um blockbuster internacional, né? Por isso a importância de, por exemplo, de cinemas como Dragão do Mar, né? Que passa... Importantíssimo, assim, realmente... Um circuito de salas mais para... Você acha, Alan, que este sucesso de Ainda Estou Aqui, que não sei o que, isso pode mudar um pouco este cenário do cinema brasileiro, nesse sentido?
Com certeza. Eu acho que houve, assim, eu tô sempre respondendo essa pergunta no sentido de o bom momento de estar lançando o Melhor Amigo, né? Porque realmente a gente bebe muito do frescor, desse sentimento de brasilidade mesmo, né? Do brasileiro em relação à cultura nacional, né? A nossa capacidade de escrever, né? E de levar às telas histórias incríveis, emocionantes e mais do que tudo, assim, histórias que têm a ver com a história do brasileiro, né? Claro. Não só histórias que são emocionantes, que são dramáticas, mas também a gente tem trabalhado com gêneros de terror, né? Animação, né? Um Sim, gênero claro. que tem surgindo aos poucos, e o próprio filme que eu tô fazendo, né, que tá agora em cartaz, O Melhor Amigo, é um musical. Então, isso atiça a curiosidade do espectador, né? Achando que cinema brasileiro é tudo uma coisa só. Não é assim, a gente tem um talento para comédia romântica, né, para drama. Quase todos os anos a gente tem uma levada de grandes filmes sendo indicados, né, para premiações internacionais. E tem filme para todo mundo, assim. É uma indústria riquíssima, né? E recentemente entrou no terror mesmo. Teve uma ondinha de terror há uns 5 anos atrás, né? Eu acho, uns 4, 5 anos atrás. Muita produção brasileira de terror nos streamings e tal, né? A animação do Brasil também, inclusive, é premiado, né? Com animações. Exatamente. Já tivemos ali uma premiação com Carlos Saldanha, né? Ou melhor, indicação ao Oscar. Ah, sim, É. Verdade. Eu acho que o brasileiro tendo uma oportunidade, né, e tendo o desejo de descobrir o cinema brasileiro, ele vai se impressionar muito positivamente, assim, porque realmente não fica nada a desejar a título de qualidade, cada vez mais. Até porque muitas das grandes produtoras no Brasil, elas têm uma expertise muito grande de publicidade, né? E as nossas publicidades, elas têm alta tecnologia, né? Tem uma infraestrutura forte e muito do que a gente está fazendo agora também advém desse fluxo de inteligência, de processos de formação. Aí eu já vou fazer uma pergunta pinga-fogo. Lembra do pinga-fogo? Papoca. Você acha que o Netflix, esses streamings, pode matar o cinema? Esse cinema, a experiência de ir ao cinema. Eu, graças a Deus, não. Assim, antigamente eu tinha uma raiva porque eu sou muito apaixonado por uma época que não existe mais, não sei, não vai existir mais, que era o momento das videolocadoras, sabe? Quando a gente... Realmente esse sentimento entrega muito a minha idade, mas realmente ali aquela... Né, aquela rotina de alugar 3, 4 filmes na quinta, sexta-feira, a gente passar o final de semana com aquela experiência e de bate-papo ali na videolocadora, e as amizades todas que a gente conquistava em função disso, assim, é uma experiência que eu acho que a gente, infelizmente, a maioria das pessoas não vai exatamente entender o que era e como era divertido. Entregar sem rebobinar. O meu medo de que houvesse ali uma morte do cinema, como muita gente anunciava, foi no momento da pandemia, porque de fato houve ali um lapso, né? O espectador deixou de ir à sala de cinema, era proibido, né? E teve o advento das plataformas de streaming, né? E se anunciava como se ali o cinema, de fato, não tivesse mais vez e mais volta. Mas a gente descobriu que não, assim, né? De tempos pra cá, a gente tem tido, por exemplo, sucesso como Auto Compadecida 2, recentemente também Chico Bento, agora, né, o Furor, que é o Ainda Estou Aqui, o meu próprio filme, assim, tipo, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a repercussão, final de semana. Quantas vezes eu já fui pro cinema e tinha 3, 4, 5 pessoas. Aí eu fico ali vendo no ingresso.com e colocar como é que tá a sessão do filme daqui a meia hora, sei lá no Itaú Paulista, sabe? Tá. Aí coloco lá, a sala tá quase cheia, assim. Da mesma forma que no cinema do Benfica, sabe? Entendi. Então, quando a gente faz essa pesquisa, né, me impressiona muito positivamente, assim, esse lugar de que as pessoas estão com essa experiência coletiva, né? Filme forte acontecendo, sabe? É sempre sazonal uma experiência de um filme, né? Entra ali em cartaz, sim, fica algumas semanas e tal, mas tem sempre muitas opções, então eu torço muito, né, para que nunca morra, e eu acho que não vai morrer, porque de fato, assim, se você pensar que o cinema surgiu ali no século passado, né, 1800 e tanto, e tá vivo até hoje, com esse mesmo
com essa mesma percepção coletiva, né, de total. fruição, acho que é parte da vida. Porque o cinema tem esse componente da experiência, né? De você... É diferente, o cheiro da pipoca, você entrar naquela sala, né? Tudo isso aí faz parte dessa experiência de cinema, né? A qualidade daquele som da sala, né? Encontrar com as outras pessoas, depois é um programa, pizza, né? depois Exatamente. repercutir o filme ali no barzinho e tal, né? Comendo alguma exatamente. coisa. A locadora, eu acho que essa aí, não sei se volta, Pois não. é. Se bem que o vinil tá aí, né? Locadora tem em São Paulo ainda. Em São Paulo ainda tem. Eu ainda gasto dinheiro com... Eu chamo fita, mas é Blu-ray, né? Né? Tu aluga? Eu compro. Tu compra? Eu compro. Blu-ray, Porque né? olha que impressionante. É isso que me irrita um pouco, porque a gente tá sempre... enfim, avançando junto com a tecnologia, né? Mas olha que esquisito na área do audiovisual, porque uma mídia Blu-ray, você tem ali qualidade, por exemplo, 4K, som, Atmos, HD e tudo mais, que nenhuma plataforma entrega no mesmo lugar. Se você acessa o filme na plataforma, você tem todo esse conteúdo encodado, né? É um encoder muito bom, mas é um conteúdo encodado, sabe? Entendi. Então, para quem gosta de cinema mesmo, para quem é apaixonado, ali quem tem um home theater em casa, você quer ver qualidade, né? Então, faz muita falta. Assim, e faz uma diferença você ver em Blu-ray, né? E você... Faz super. Eu sou meu nerd, eu comparo. Eu comparo. Agora o streaming também, né, cara? O streaming também teve uma coisa boa que abriu o mercado, né? Tipo assim, você pode produzir exclusivamente para o streaming, né? Acho que a experiência é muito reservada, assim, pra pouco, sabe? Em relação ao conteúdo original, você fala, né? Eu digo assim, né? Tipo, se você não tem um espaço no cinema, né? Se o cinema não te dá o espaço, né? Por algum motivo. Sim, mas o streaming precisa dar o espaço. Não, sim, mas aí o streaming dá o espaço, né? Como é que tu sabe? Mas não sei, né? Porque, assim, pro mercado da interpretação, para os atores, para as atrizes, acho que para também a equipe, que é sempre uma equipe de produção, que é sempre uma coisa muito assim, a gente fazendo uma conta rápida pela quantidade de produção que tem hoje no Brasil para streaming, a gente imagina que tá todo mundo circulando aí, né? Toda hora alguém tá fazendo um trabalho diferente. Mas para diretor, eu entendo que seja um mercado mais diferente, né? Exatamente, assim, são poucos os diretores que vão dirigir para streaming, porque de fato eu acho que a entrega ela exige uma espécie de comportamento, um algoritmo, uma formatação que é diferente do que boa parte dos diretores do cinema independente tem de rotina, né? Porque você pega, por exemplo, um diretor de cinema independente, ali ele vai ter um desafio de fazer um filme com baixo orçamento, ele vai ter o desafio de fazer tudo acontecer, mas ao mesmo tempo ele tem a alegria, né? E o risco também de fazer tudo com o coração dele, assim, né? Com o elenco que ele aposta, no tempo que ele quiser dar para as cenas, execução, a performance. Ele junta ali os amigos, os parceiros recorrentes e tudo mais e faz uma obra no lugar artístico, né? Quando um projeto é pro streaming, muitas vezes existe uma delegação do artístico, né? E isso afeta, por vezes, pro bem ou pro mal. Por exemplo, no streaming você tem ali já uma alocação de quem o público quer ver em tela, né? Ao querer indicar esses possíveis nomes, aí às vezes eu já percebi, existe uma forçação de barra colocando, sei lá, um projeto dramático, alguns atores super cômicos porque tá no mainstream, sabe? Então, é simplesmente pelo lugar de estar em tela, né? E se fosse no cinema ultra independente, assim, naquele cinema mais afetivo, mais visceral, o lugar da performance, assim, da coerência mesmo de cada um com o projeto, às vezes faz mais sentido, né? Assim, é natural que esteja indo desse lugar mais artístico, assim. Mas o que o streaming faz, né, realmente agregar ali uma ênfase financeira, né, no projeto, há muito mais dinheiro envolvido, né? Soube por vários colegas que também não significa que vem, assim, nessa desproporção a favor do setor, porque ao mesmo tempo que se ganha mais, se cobra mais, ou se filma mais, ou se pede muito mais, os processos são diferentes, né? Mas com certeza, assim, você pega uma janela de streaming e você vê a repercussão de uma obra lá, não tem que, acho que tem a ver com essa pergunta, não tem o que comparar. Por exemplo, um filme nacional independente, você tá ali com muita sorte, uns 5, 6 salas ocupando bem, né? Agora no streaming, por ver, você pode ter um lançamento ali mundial, não sei quantos idiomas, né? E repercutir muito bem, assim. Mas você acha que você
conseguiria transitar nesses dois universos aí? Uma coisa mais... Transita, né? Porque o Pacarrete tá no Netflix, né? Pro tipo de cinema que eu faço, sim, porque eu acho que eu tenho A minha referência é uma referência mais de público mesmo, assim. Eu acho que os filmes que eu tenho como base, como referência, assim, de vida, as histórias que me tocam, elas sempre estão no lugar de filmes de emoção, sabe? Tá. E uma vez que esse cinema, né, que tem ali uma cartilha do cinema clássico, é o fundamento, né, das plataformas, do cinema de público de forma geral, eu acho que o mais importante é contar a história, né? Que história que faça sentido pro streaming, que história faça sentido para o que eu queira dirigir, assim, porque realmente é importante que haja um sentimento, uma certa importância do tema, né? Eu gosto de perceber o cinema assim, porque você tem, através do autor, ali uma chance de dar uma mensagem, né? De contribuir para alguma coisa, ou no mínimo propor um sentimento de entretenimento mesmo, né? Porque o cinema pode ser entretenimento, mas você vai estar sempre fazendo com certo cuidado, que é um cuidado curatorial mesmo, assim, coisas que eu acho que é importante contar, sabe? Mas, por exemplo, a Carrete tá no streaming agora, né? E tá chegando muito bem no público e tá acessível. Você acompanha esse desempenho no streaming? Tem alguma espécie de dashboard, relatório? Dá para acompanhar? Os diretores nunca gostam dessa plataforma que eu tava comentando aqui, o Letterboxd, né? Porque realmente lá é o céu e o inferno, assim. Tem gente que descasca o filme, tem gente que elogia o filme. Mas ali é a voz do povo, sabe? Então é muito bom quando... Tudo começa em festival de cinema, assim. Quando o filme tá performando em festival, ali você tem a chance de ter a primeira percepção do público, né? Então o público comenta, o público dá estrelinhas, o público dá lá feedback do que achou da proposta, né? E isso serve como um parâmetro, né? Eu tenho aqui já alguns comentários do melhor amigo aqui, The Best Friend. Esse site eu também não conhecia, não. Chama Letterboxd. Tem aqui The Best Friend, aqui, ó, o melhor amigo. Certo. O cara faz aqui um elogio bacana aqui, o filme. Olha aqui. Elogio, vamos ler. Vai. Bacana, olha aqui, ó. Lê aí, Gustavo. A direção de Deberton é forte. Acho corajoso fazer um musical queer cearense com todas as camadas de brega que o filme traz. Só por isso já mereceria aplauso, mas é muito divertido de assistir. Queria viver sob os cuidados de direção artística e afeto de Deidiane Piaf. Esse filme começou lá atrás, em 2013. Conta um pouco da história desse filme. Começou em 2013. Gustavo, é um curta que eu fiz em 2013 com o Jesuíta Barbosa. Eu acho que foi o primeiro protagonista do Jesuíta. Olha aí. 2013. Foi feito em película 35mm na época ainda. Quem é que bancou esse negócio aí? Foi um edital que eu ganhei, edital de curta. E foi filmado no Cumbu. Enfim, o filme repercutiu muito bem. Na época a gente fez uma ótima circulação em festival. Desculpa, mas tá disponível? Dá pra ver no YouTube, em algum lugar? Tá, o curta tá no YouTube. O curta, ele teve um link, hoje não tem mais, mas teve um link na época no YouTube que tinha mais de 1 milhão de views. E aí que os internautas, né, compartilhavam ali os comentários e falavam assim, nossa, cadê o resto do filme? Porque entendia o curta como se fosse parte de um longa que não existia, sabe? Cadê o resto do filme? Tá faltando, bota parte 2. Ou então também tinha um sentimento de que o Jesuíta é maravilhoso, né? O Jesuíta Barbosa. Então é muito do público, tinha ali um sentimento de empatia com o personagem, com a história do filme e tal. E aí eu vi que tinha muito pano pra manga pra fazer uma versão de longa-metragem. Uma coisa que a gente começou já a fazer no ano seguinte, 2014, a escrever um primeiro tratamento de roteiro. E entendendo que o curta, ele tinha uma vibe colorida, musical, né? E uma pegada de praia, de verão e tudo mais. Eu disse, não, vamos beber da mesma fonte para fazer o longa, né? Mantive ali os dois personagens protagonistas, mas querendo também engrossar o caldo, né? Sou super fã. Na época existia, hoje não existe mais, um coletivo chamado As Travestidas, no qual fazia parte o Dendes, o Silvério Pereira fazia parte, o Jesuíta fazia parte também, né? Mulher Barbada. E aí também convidei Soma e Mumu, né? Que são duas grandes artistas cearenses, junto com um monte de participação especial, né? A gente tem Cláudio Hanna, tem Matheus Carriere, tem a Gretchen. Então foi tem muita gente que fala aí no Letterboxd que é farofa boa. Eu gostei dessa expressão, porque realmente foi uma coisa muito
uma misturada, né? Uma misturada de coisas que deu certo. Aham. Cara, e você fez uma coisa que eu acho que pro cinema funciona bem, que é exatamente essa farofa aí. Porque você colocar numa história, numa narrativa, Gretchen, o Matheus, né? Uma galera assim que te surpreende no filme, né? Com essas participações, eu acho que isso dá um brilho assim massa. E o fato do Jesuíta ter iniciado, ter dado o pontapé na trajetória da história, não sensibilizou ele não pra, tipo... Ele não pôde fazer por conta de agenda, assim, mas Tá, pô, eu tinha muito desejo que ele voltasse ao papel, já fazia um tempo que a gente estava conversando sobre, mas é isso, assim, ocorreu a chance do filme ser financiado, mas também tem ali uma pulheta para poder entregar a obra, sabe? Voltando lá às questões de produção, tipo, tudo muito ajustado, milimétrico, né? assim, também as obrigações, a gente tinha que fazer a história, né, e lançar num tempo, assim, pré-estabelecido e não coube na agenda do Jesuíta, né? E aí a gente abriu a audição nacional, tivemos a sorte de ter conhecido o Vinícius Teixeira, junto com o Gabriel Fuentes. Inclusive, ele estava tirando férias aqui no Beach Park dias atrás. Legal. O Gabriel Fuentes, E foi maravilhoso, assim. É um filme que me deu muita, agora, confiança, porque eu gosto muito de musical, do gênero musical. Já produzi um espetáculo da Broadway em Fortaleza. Então produziu. Produzi o primeiro espetáculo com direitos oficiais, assim, né? Da Broadway é a Avenida Q. A Avenida Q que é uma que ganhou 3 Tony Awards ali faz mais de 20 anos, mais ou menos, e que no Rio e em São Paulo foi um sucesso, né? Na época eu morava no Rio, porque eu fazia faculdade de cinema lá, assisti esse espetáculo, me encantei, aí fiquei sonhando, um dia eu vou levar essa peça pro Ceará. Aí me juntei com um amigo, que é o André Grés, a gente comprou os direitos e a gente montou o espetáculo em 2015 com um patrocínio dos Correios. Uau. Fizemos uma temporada de um mês lotada, assim, de quarta a domingo, com 2 sessões. Ou seja, já foi um acontecimento, porque geralmente a gente tem uma ocupação de final de semana, uma sessão, a gente tinha 2 sessões de quarta a domingo. Durante um mês inteiro foi um sucesso, assim. E depois a gente voltou na segunda temporada através da Caixa. Cara, eu acho que eu me lembro disso aí, cara. Tu não lembra, não? Foi no Gustavo? Teatro Via Sul. O André não é daqui, o André é de fora, não é? Não, é daqui. É daqui? Ele mora fora agora. Pô, mas eu acho que a gente entrevistou, inclusive, o André, cara. Em 2015, a gente tava ali no Guararapes, naquele prédio ali, que tinha um ping-pongzinho embaixo, assim, no Kim. Aí, eu tenho certeza que o André foi lá, a gente entrevistou ele. É possível. Eu tenho quase fez certeza. muita divulgação na época. Aliás, Era um musical com bonecos da Broadway. Mas eu tenho quase criador do certeza. boneco veio pra cá. O criador desse espetáculo, ele escreveu a música Let It Go, Frozen. Sim. Que isso, sério? Maria. O cara que fez Frozen já esteve em Fortaleza? Não, o colega dele, que era uma dupla que criou. Mas ele compôs a Fortaleza música. não é assim, macho. Fortaleza às vezes Pois tem é, umas coisas não, assim. Fortaleza e Frozen, né? Não às tem vezes muito a ver, né? acontecem umas coisas Então é uma assim. história engraçada, porque aí ele tava na França, o criador, né, que é o Jeff Max, junto com o namorado dele, aí disse assim, Alan, estou aqui acompanhando, estou vendo que parece ser um sucesso a versão de vocês, parece que tem coisas diferentes da minha versão original, e ele ficou muito curioso, né, estou indo aí, pode reservar 2 ingressos pra mim? Aí disse, com certeza, Que imagina. isso, olha aí. A alegria de ter o criador do espetáculo na plateia. E aí, você já tá com o seu visto? Eu disse, como assim? Precisa de visto pro Brasil? Lógico. E aí eu peguei, não sei o que eu fiz na época, eu peguei, fui atrás de Ministério do Turismo, de governador e não sei mais quem. Eu só sei que esse homem conseguiu o vice brasileiro dele em menos de 24 horas, ele veio pra estreia. Ele veio pra estreia, coisas que eu não faria, assim, porque ele veio da França, veio pra cá, ele viu a peça, depois ele foi embora. Caramba. Rolou nem um jantarzinho depois, né? Não, ele ficou aqui uma noite. Ele ficou aqui uma noite, mas... Caralho. Mas foi muito legal, assim. E aí depois eu comprei os direitos de um livro da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela. E a gente fez uma versão original, musical, pra teatro, né? Que aconteceu na Caixa em 2017. Então, como eu gostava muito de musical, eu já tava meio que... Não vou dizer fácil, porque é muito mais difícil fazer musical pro cinema, né? Mas eu comprei esse desafio com muita alegria e vendo a repercussão, porque as pessoas estão gostando muito.
de que o Melhor Amigo seja um musical, sabe? Assim, É. recheado de canções icônicas e... Quais são as canções? Eu fiquei curioso aqui. A gente Por quê? tem, por exemplo, música da Xuxa. A gente tem Doce Mel da Xuxa. A gente tem músicas da Gretchen, Conga Conga, Melô Piripipi. A gente tem Mais Uma de Amor. Temos Retratos e Canções Sandra de Sá. A gente tem Faute Rendezvous, do Jean-Michel Jarre. Temos What a Feeling, de Irene Cara, que é a música do Sim. Flashdance. Aham. E temos outras Esse também. filmaço, hein? Temos Carmen, da Ópera de Bizet. Temos... Foi caro, não, liberar essas... Na época, hoje eu não conseguiria mais filmar. É mesmo? Aí tem isso, assim. É porque Hoje a eu não liberação- conseguiria mais fazer Pacarrete com o que ele custou. E hoje eu não conseguiria mais fazer o Melhor Amigo com o que ele custou há uns 2 anos atrás. Por causa do dólar, né? Tipo... Tá. Ah, porque tem muita liberação gringa também, né? Exatamente. E muito das músicas que eu usei, algumas delas, elas são músicas, na verdade, internacionais que bombaram no Brasil na versão brasileira. Tá. Sabe? São músicas que são versões, né? Versões. Versões Né? brasileiras, Eu acho que Retratos e Canções é versão, né? Se eu não me engano. Essa eu Não não sei. sei, mas sabe uma que essa não tá no filme, mas que eu me impressionei porque ela era uma versão internacional, Qualquer Jeito da Kátia. Não está sendo fácil. Ah, tá. Ah, é? É, Ah, é uma versão? é uma versão. Qual é a original? It's Not So Easy. É isso mesmo. Ah, é? Porra, não, eu falei de sacanagem. Ah, meu Deus. É mesmo? Vamos pesquisar aqui. It's not so easy. Bota a original version, mas não está sendo fácil. E quem fez a tradução da música foi o Roberto Carlos. Roberto ia falar Carlos Cola, porque né, tinha uma época que Roberto toda a Carlos, versão né? que tinha era Carlos Cola. Do Menudo, que era tudo traduzido pro português, Carlos então, Cola. Que assim. foi um dos motivos que a gente não conseguiu, assim, eram contratos mais Not específicos, meant né? to be easy, né? Não? Isso aí Não é para ser fácil. assim. Sabe eu também tentei pro filme, mas ao saber que era a versão, eu desisti. Era Diana. Aquela música Por Que Brigamos é uma Ah, versão não, também. essa eu sei, essa eu sabia. Aí é? I Say, Neil Diamond. Cara, Meu caramba, não Deus, sabia. cara. Meu irmão. No Brasil, nos anos 80, tinha uma cultura muito Tinha forte muito, de eu das sei. versões, versão né? Quero brasileira. Você, do Ali Martins, é uma versão de Quero você. De I Want You, é? Não, Quero Você todinha. Não, pra pra mim mim. é uma versão de uma banda do Caribe. Ah, é? De música Zooks, aquelas coisas caribenhas. Agora, uma coisa que você fez, Alan, que... e aí eu tô colocando dentro desse universo de edital, baixo orçamento, não tô falando de ainda estou aqui, né? Uhum. Mas que eu achei massa e que foi a publicidade do filme. Uhum. Pô, eu vi outdoor, teve rádio, spot de rádio, teve uma campanha publicitária para promover o filme mesmo. Tu fez isso só aqui em Fortaleza para dar uma esquentada, porque a história se passa aqui, ou tu também fez isso em São Paulo, fez em outros lugares? A distribuição do filme é da Vitrine Filmes, né? Tá. Que é a mesma distribuidora de Pacarrete. Eles também distribuíram os filmes do Kleber Mendonça, Bacurau. Bacana. Ixi, então o povo que... Né? Eles já têm realmente uma expertise e a gente conseguiu um patrocínio de distribuição da Petrobras. Tá. Então, a Petrobras, ela aportou ali, né, através desse patrocínio, permitindo que o espectador assista ao filme com um ingresso mais baixo. Ou seja, o ingresso máximo do Melhor Amigo é até R$20, Tá. ou seja, a meia R$10, entendendo que no Brasil, ali a média é R$50, R$60, hoje o ingresso no final de semana, né? Ou seja, é muito mais barato e a gente deu uma ênfase a Fortaleza, entendendo que a história, né, se passou aqui no estado do Ceará. Assim como aconteceu em Pacarrete, houve uma performance muito boa do filme nas salas daqui do Ceará. Por exemplo, o Pacarrete, na época que o filme foi lançado, a gente ficou 3 semanas na sala VIP lá do Cinépolis. Tá. Então, e as pessoas pagaram caro na época, não tinha patrocínio da Petrobras, né? Na Foi época as preço pessoas estavam de- pagando caro para poder Uau. ver filme cearense, filme brasileiro, eu achei maravilhoso, assim. Então, isso é legal, assim, eu percebo muito um carinho muito genuíno, assim, de quando as pessoas veem nossas histórias, especialmente, né, histórias cearenses em tela, sabe, repercutindo nacionalmente, internacionalmente, eu vejo muito carinho, muito cuidado, né, coisa que a gente percebe, por exemplo, nos filmes do Raul de Gomes, né, tipo, realmente lota cinema, as pessoas gostam de consumir, e agora, recentemente, com o filme do Karim, né, o Motel que teve Destino. Motel Destino que esteve participando de Festival de Cannes, né? Houve muita torcida ali na premiação e tudo. Isso é muito legal, sabe? Total. Eu gosto de fazer cinema no Ceará por conta disso, assim. É uma questão bairrista mesmo. É uma questão bairrista, né? É que a galera gosta de se ver, né, Gustavo? A galera Claro, gosta de macho. ver e, caramba, ali aquele lugar, aquele espaço, aquele, né? Claro, o cinema serve pra isso também, né? Aquele filme
sobre o assalto ao Banco Central. Assalto ao Banco Central. Assalto ao Banco Central. Ele foi dirigido pelo Marcos Paulo, se eu não me engano. Sim. Marcos, Acho que faleceu. Global, faleceu. Mas tem ali uma cena que é o grupo chega a Fortaleza, aí sai do aeroporto nos carros, só que eles passam aqui pela estrada do Beach Park, né? Uma coisa que não tem nada a ver. O cara sai do aeroporto, dá essa volta todinha aqui, vim pelo Eusébio para poder ir para Fortaleza, né? Então, assim, a gente que é da cidade, que conhece a geografia que é mostrada no filme, a gente reconhece a cidade, então a gente sabe que tem aquele furo ali. Não tem nada a ver, né? O cara sai do aeroporto e passa ali. Mas eu acho que o fato de você querer ver a sua cidade no filme, acho que conta muito, né? Para isso que você tá falando, né? O cearense gosta de se ver. Eu acho que todo mundo, né? O cearense não, acho que é todo mundo, né? Super. Não, eu percebi muito carinho da cidade de Russas, por exemplo, quando aconteceu o Pacarrete, né? Que tinha muito a ver com essa recepção na praça quando o filme foi passado, né? Publicamente. A cidade inteira, de fato, foi assistir porque já estava curiosa sobre o filme, viu ali os bastidores, né? Das filmagens e tudo mais, sabe? Então isso gera imaginário, né? Aquilo que, por exemplo, a gente parou no Pacarrete um mês inteiro a rua principal, sabe? Imagina a rua principal que tem que tem o banco, que tem a loja principal de roupa, a igreja. Né? A gente parou tudo para poder fazer o filme e as pessoas achavam que a gente tava brincando. O comércio te adorou, hein? Massa isso, né, cara? E tu, Alan, você acha que existe assim... Você acha que a gente... Porque, por exemplo, você pega o cinema do Recife, o cinema de Pernambuco, você vê ali, né, uma cara. Você acha que o cinema cearense tem uma cara, assim, reconhecível? Eu acho que a nossa cara é a diversidade. Porque realmente, assim, eu acho que Recife tem uma cara maior, assim, uma coisa tem mais... uma identidade ali, uma né? identidade do que a do Ceará. E a do Ceará eu acho que é legal que tenha também Seja esse perfil diverso, diverso. Porque você pega, por exemplo, o Pets Cariri, né? E tem os filmes do pai dele, aí tem o da Bárbara Cariri, aí tem o do Volney, tem Karim, né? Tem o Meu Cinema, tem Pedro agora, Guto, né? Pedro, Guto. E tem os novos cineastas, tem Leonardo Moura Mateus. Então, assim, é tanta gente fazendo... O próprio Del, né? Del Cardoso. Então, é muita gente fazendo seu próprio... do humor, né? O Raul, Exatamente. Cada um faz um... E as pessoas que fazem cada um com a sua própria produtora, né? Do seu próprio tempo, com seu próprio estilo. E eu acho que isso vai gerando nossa identidade, que é a diversidade, que é eu diversa, acho. Né? A música também é assim, né? Engraçado. A música do Ceará também ela tem uma coisa mais diversa do que a unidade do Pernambuco. Muito embora o Pernambuco também tenha uma diversidade ali, mas você vê uma coisa ali, Não, né? me está dizendo que Pernambuco é limitado musicalmente. Não, estou dizendo que é limitado, não. Mas você tem ali uma unidade, né, visível em Pernambuco e aqui é a coisa mais diversa. Aqui dá para chamar de... Vou chamar de coerência, não, porque não é coerência o termo, mas eu entendo o que eu quis dizer. Existe ali uma linha, né? E a galera não foge muito. O que é feito, o que está sendo produzido é seguindo ali uma... Tem uma estética ali. Uma estética. Tem uma estética ali, entendeu? Essa palavra é ótima, estética. Uma Tem uma estética. estética. A minha estética eu busco... Eu tenho uma coisa que eu percebi, que eu faço de forma intuitiva e que eu... Entendendo que isso é real, eu quero me apegar a ela, é o fato de fazer histórias para que as pessoas conheçam o nosso lugar como um lugar incrível, solar, rico, cheio de facetas e tudo mais, porque durante muito tempo o cinema cearense, o cinema nordestino sempre foi visto como uma coisa paupérrima, pobre, sertão, aquela cor amarelada, aquele sofrimento, aquelas vidas paupérrimas, então era tudo colocado no lugar, né, do pessimismo, né, e da tristeza, que o tipo de cinema que eu quero trazer é um cinema que é mais global, né, é assim, que comunica tanto com a gente mesmo, né, que a gente se vê de fato em tela, como faz com que essa comunicação seja global, porque as pessoas vão nos entender como pertencentes do mundo, né? Não precisa estarmos tão no específico, né? Para poder a gente contar uma história interessante, assim. Agora, esse Nordeste sofrido, aquela cor amarelada, isso é culpa de quem, Alan? É dos Trapalhões, mas tem algum lugar na história aí em que o cinema brasileiro pintou o Nordeste só desse jeito aí?
Eu não sei se... Teve um movimento ali que tinha a ver com o cinema novo, que eram histórias, de fato, muito viscerais, e com âmbito de político e com âmbito social, em que talvez pela temática, uma outra coisa levou essa estética que a gente entende como uma realidade nordestina, mas que não é só isso, né? Eu acho que talvez, através da TV... tenha se aumentado um estereótipo nesse lugar, né? Ter sido colocado essa cara para, né, para cara do Nordeste, para as histórias do Nordeste, sabe? E isso foi levado décadas a décadas, né? E agora a gente tem a oportunidade de mostrar diferente, né? De que não. A mesma coisa sobre os talentos, né? Hoje acho que a gente tolera muito menos pessoas de fora inventando o nosso sotaque, né? Sendo que a gente tem elenco incrível, a gente tem, né, equipe técnica também muito boa aqui no estado. Eu percebo, por exemplo, na formação das minhas próprias equipes, cada vez mais é difícil a gente encontrar as pessoas aqui, porque tá todo mundo sendo chamado para trabalhar fora, com certeza, sabe? Então é muito importante a gente manter a profissionalização no estado, porque realmente a gente tem muito talento que tá fazendo esse movimento para fora. Ao mesmo tempo, tem gente que tá morando lá fora que quer voltar para cá porque entende que aqui agora o dever tem, de contribuir, de fazer acontecer aqui. É maravilhoso isso, né? E tem uma... Para ficar no Nordeste, acho que é na Paraíba que tem uma... A Hollywood nordestina? A Hollywood nordestina? Foi feito Cangaço Novo lá, né? Agora... Você fez Cangaço Novo? Não, um colega... A Marcélia fez, do Pacarrete. Cangaço Novo. Cangaço Novo tem um maior sucesso. A Marcélia é a tia ela fez Cangaço Novo. Você disse que ela não vai vê estar série, numa que não sei o novela. quê, não sei o quê, não sei o quê. Do Alan eu vi Souza. Cangaço Novo. Cangaço Novo eu vi a primeira temporada. Cangaço Novo é um maior sucesso, né, Da cara? Amazon. Exatamente. Foi feito no Nordeste. Foi feito lá, né, na Paraíba, né? Exato. Exatamente por que a turma corre para gravar lá? Tem alguma espécie de incentivo? É uma questão fiscal? É uma questão... De formação. No caso da Paraíba, estrutura. eu acho que lá realmente é um lugar, né, que tem cidade cenográfica, já foi feito muitas produções da Globo lá, coisas que foram implantadas e deixadas, mas é que depois houve uma outra oportunidade de ocupação, e aí ficou aquela rotina de lugar que existe, e se precisar contar uma história por ali, vamos para aquele lugar que é o caso da Hollywood nordestina na Paraíba, né? Tá. Mas aqui tem uma coisa que tem se tornado rotina, eu nunca tinha feito um filme em Quixadá. O Raul de Gomes faz muito filmes em Quixadá, né? Faz. Ao fazer meu filme no ano passado lá em Quixadá, ao mesmo tempo que ele também estava fazendo um filme dele na mesma época, no ano passado, a gente viu que já estava nesse lugar, talvez Quixadá de se tornar a nossa Hollywood cearense, assim, sabe? Por quê? Porque existe... Tudo tem a ver com os costumes, né? Uma vez que a cidade já percebeu como que é o movimento do cinema, né? O setor hoteleiro, o setor da alimentação, o setor do transporte, já entendeu como é toda aquela dinâmica, já existe uma experiência para aquilo, fica mais fácil uma outra produção chegar, né? Uhum. Né? Porque realmente, assim, o produtor, ele quer estar junto com um lugar mais fácil para produzir, mas, né, que tem a estrutura. No ano passado eu fiz um filme que Quixadá, foi ótima a experiência. Qual foi o filme? Se chama Feito Pipa, tá em montagem agora. Foi um filme protagonizado pelo Lázaro Ramos. Você que tava fazendo aquele filme? Eu fui pra dirigir. O Lázaro teve aqui, sei lá, 2 meses, né? Tá com uns 2 meses que tu tá. Ele saiu de lá do filme e veio tirar férias antes de ir embora. O filme é sobre o quê? Esse... Feito Pipa, ele é um roteiro super premiado do André Araújo, que é um dos mesmos do Pacarrete, né? Rapaz, isso é André Araújo. Enfim, é uma coprodução com a Biônica, com a Warner Bros. Ixi, Maria. Tem a distribuição da Paris com Lázaro Ramos no elenco. Ixi, Maria. É a história de Gugu, que é um menino que mora com a avó, Dilma, e ele vai percebendo que a avó tem Alzheimer. Então, quando ele descobre que a avó tem Alzheimer, ele mora só com a avó. Ao perceber que a avó tem Alzheimer, ele faz de tudo para esconder ela da comunidade, que é uma comunidade rural, porque ele tem medo de que, se a avó for levada para um asilo, ele tem que morar com o pai. E aí o pai é o Lázaro Ramos, né? Assim, é um pai que não tem uma comunicação muito boa com o filho e tudo mais. Então é um filme familiar, mas muito emocionante, assim. É um filme muito emocionante. A gente rodou durante quase 6 semanas em Quixadá. E agora a gente está finalizando para poder lançar ele em festival de cinema. Mas por que vocês escolheram Quixadá?
Nunca filmei em Quixadá. Na verdade, não era um lugar que eu iria inicialmente, porque eu soube que é muito quente. De fato, lá é muito quente. Mas, de fato, me impressionei muito, assim, com a receptividade da cidade. O Lázaro mesmo, ele todo dia ele fazia um story, ele fazia um vídeo falando dele, né? Muito bom, da muito receptividade da cidade, da estrutura e tal. Foi Visitou ótimo. o museu, assim. né? Visitou o museu, exatamente, Foi incrível. Foi no Depois açude. dessa minha experiência eu entendi porque o Halder gosta tanto de filmar lá. Rapaz, existe uma coisa chamada Film Commission, não é? Não existe? Que é um órgão responsável justamente por fazer essa articulação, né? Do cinema. Fazer administração. E, cara, se os governos soubessem o quão economicamente isso é atrativo. É atrativo para a cidade, você vê Nova York, né, cara? Exatamente. A gente conhece Nova York pelos filmes, pelo, né, cara? É porque cinema, tem uma film commission forte ali, né? E outra coisa, o Ceará, ele tá, né, muito próximo é um dos lugares mais próximos dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa também. A gente tem voos regulares, né? A gente tem um clima muito favorável. E é como o Halder fala, assim, você dá meia hora de carro em qualquer lugar, você já tem uma paisagem totalmente diferente. Total. Né? Vai aqui pra Sabiaguaba, fica parecendo o deserto Saara, né? No caso de Quixadá, a gente tem as montanhas. Guaramiranga. E tem gente para trabalhar, né, cara? Você já tem tem escolas de formação, né? Tem na Unifor, tem na UFC, você tem escolas de formação, já tem gente que faz de tudo, né? Catering e tal, essa coisa toda, não é? Eu tenho muito orgulho, na minha produtora eu tenho umas 4 pessoas que são formadas em cinema, né? Que estão se formando em cinema e são pessoas talentosíssimas, assim. Realmente o Ceará tá mandando ver, assim. Eu percebo muito reconhecimento, né? Por conta do cinema que a gente está fazendo, assim, a gente circula festival, circula evento. Quais são os gargalos ainda, fora o financiamento? Porque o financiamento eu sei que ainda é uma coisa difícil, né? Quais são os gargalos? E até inclui o financiamento nesse papo, como é que a coisa poderia andar melhor, assim? Eu acho que, assim, por experiência, eu vi como o cinema tem um poder de articular vários setores econômicos, né? Sim. Não só a cultura em si, mas o setor do turismo, a própria questão da identidade que tem a ver com o lugar de satisfação, né, de história, né, ali uma obra que repercute, no caso, por exemplo, do Ainda Estou Aqui, né, é motivo de orgulho nacional, né, na época do carnaval tava todo mundo ali com fantasia do Oscar, ou seja, movimenta também a economia em vários lugares totalmente inimagináveis, né, então quando você pensa que, por exemplo, no Ceará, a gente já faz um tempo isso. Por exemplo, falei aqui que o meu filme ele tem uma coprodução com a Warner, né? Eu tenho um filme que é com a coprodução com a Paramount. O Halder já fez coprodução com a Paramount e com Paris. Enfim, então a gente está falando de produtoras locais que estão fazendo coproduções com majors, sabe? Com histórias que são para a cadeia global, assim. Então a gente não só leva o lugar da cidade, leva talento local, leva o lugar de história, leva o lugar de emoção, leva todo esse fluxo que tem a ver com a cultura local no sentido de envaidecer, de mostrar mundo afora, né? Que é o caso, por exemplo, do Motel Destino no Festival de Cannes, né? Tipo, a gente aqui torcia como produção cearense, filmado no Ceará e tudo mais, sabe? Então esse valor é imensurável, assim. Quando falo governo, é todos os governos, né? A nível municipal, estadual, federal e tudo mais. Quando todos os governos tiverem melhor consciência de todo esse fluxo, né? Que sai para além do fazer o filme, mas toda uma cadeia que envolve, e perceber que, na verdade, esse dinheiro ele volta num lugar muito maior, sabe? Você dá tanto, você recebe tanto em diversos lugares, deveria haver mais investimento, né? E esse investimento, acho que ele tem que acompanhar também os níveis de salários. Porque o que acontece? Há um tempo atrás, os prêmios para se fazer filme eram tanto. Hoje, são tanto, dividido por 2, por 3, por 4. Porque o pessoal prefere diminuir o que já era pouco para poder aumentar em volume. Premiar mais gente. Só que premiar mais gente não resolve. Porque você tem filmes que não vão poder conseguir pagar, por exemplo, uma boa pós-produção. Né? Você tem um filme que você quer vender para uma plataforma, por exemplo. As plataformas elas vão pegar um conteúdo que passa por características técnicas, sabe? Por drop de imagem, por decibéis de som, frame rate não sei de quê, resolução de tela, entendeu? Aí imagina a pessoa pega um dinheiro, não dá para fazer bem, faz ali qualquer coisa, entendeu? Por vezes não consegue fazer aquela obra repercutir, né? E assim, por exemplo,
eu faço parte da Academia de Autores Roteiristas, né? Existe um teto que um roteirista deve ganhar, sabe? Para poder escrever uma história. Uma história não nasce de uma hora para outra. Você passa ali 5, 6, 7 anos pensando, reescrevendo, jogando fora. Ô, louco. É muito tempo que o roteirista leva para escrever uma história, sabe? E aí você pega, às vezes tem o cachê dele, essa pessoa super mal dedicada, sabe? Porque você fica com orçamentos irrisórios das obras e você acaba pagando muito pouco, né? Então é importante que haja uma consciência, né, do tamanho do trabalho de cada parte envolvida, né, de todos os setores, de todos os profissionais envolvidos, para que... O menino faz visual, né? Nem tem dinheiro tá sem dinheiro para se formar. Pois é. Então é muito importante que haja esse reconhecimento para poder, de fato, não haver um sentimento de falta de frustração? Não? Sabe, esse sentimento existia ali na época da pandemia. Eu vi muita gente desistindo da carreira. Porque, realmente, você pensa numa situação de cataclismo. Você colapsou ali, né? Colapsou, entendeu? Aí você tem que desistir. Mas é engraçado que naquela época ali a gente via a cultura como meio que o que salvou a saúde mental de muita gente, né? A música, né? A música, aí você viu meio que podcast, live, nos prédios. O meu prédio eram 3 torres, aí um belo dia eu comecei a escutar uma cantoria e as pessoas batendo palma. Então acho que é um desejo muito genuíno de consumir a arte, né? Então isso não só para falar da cadeia do audiovisual, mas de todos os setores da economia, né, cultural, né, do teatro, da dança e tudo mais, porque realmente o Ceará, historicamente, é um berço muito grande de artistas, né? Agora, de cinema, né? De cinema, né, cara? Muita, sim, total. Tem muita coisa de cinema, muito. Né? Agora, Alan, tu não tem vontade de fazer um filme de ação, não? Os carros correndo ali na Dom Luiz, batendo, a explosão. Não, de ação não tem, não. Eu tenho vontade de fazer um suspense, um terror. Ah, é? Opa, aqui, eu já tenho a casa pra você filmar. Tem 2, tem uma, acho que é Guaiúba. Aquela de Guaramiranga, né? E a de Guaramiranga. Ali. Quero conhecer. Mas tem uma lá no caminho pra. Acho que é Guaiúba. Que no tem caminho uma pra casa Guaramiranga. Não, tem uma que é uma casa abandonada. No meio do nada, assim? Não, no não. Morrinho? No Morrinho. Não, fica tem no Morrinho. essa de Guaramiranga, que é a da noiva lá, que o cara fez pra noiva. Essa aí é aterrorizante. Mas tem uma casa abandonada no meio da estrada de quem vai pra... Cara, eu não sei se é pra Sobral. Cara, eu acho que é voltando de Guaramiranga também. Tem lá uma casa. Eu vi até um cara lá dentro uma vez que eu tava passando. É amaldiçoada essa casa? Tu é doido, se não for, tem cara, talento. Tem até um cara, um youtuber que passou uma noite lá, disse, vou passar uma noite lá, não sei o quê. Passou cara, aí 15 pessoas. Bicho, eu não fico lá, porque eu sou medroso pra caramba, também entendeu? Fico, não. Entendeu? Cara, mas eu tenho vontade de fazer cinema, sabia? Como é, amigo? Documentário. Legal. Eu tenho vontade de fazer documentário, cara. Certo. Mas é tanto trabalho, mas pra financiar esse que negócio já desistiu, que eu já... O bicho já... documentário é mais barato. Documentário é mais barato, né? Inclusive, eu tô até envolvido numa... tá envolvido? Não, mas como colaborador, assim. Certo. Entendeu? Que é do meu amigo Tibico Brasil. Mas eu queria fazer um documentário sobre Messias Holanda. Ah, sim. Eu acho que ele Messias Holanda eu já tenho um título. Eu quero me trepar no pé de coco, que é o nome da música dele, entendeu? Mas, cara, eu admiro demais quem faz cinema no Brasil. Tu bicho, é porque doido. não é fácil, cara. Melhor amigo, daqui, não sei exatamente que dia nós estamos, mas a gente está no meio do mês de abril, eu acho. Máximo. Né? Esse episódio está indo pro ar mais ou menos no meio ali de abril. Qual é a trajetória do Melhor Amigo? O Melhor Amigo vai passar ainda, se Deus quiser, algumas semanas em cartaz nos cinemas. Agora a gente está entrando agora, final de março, a gente está entrando na 3ª semana em cartaz, né? Estamos bem, a gente está com 5 salas no Ceará, então é ótimo. Sugiro que as pessoas que queiram ver o filme consigam ver no cinema, né? Tentem ver no cinema, porque realmente como é musical, aí fica aquela experiência mais extravagante, né? De ver com a tela grande, o som bom e tal, a experiência coletiva, então é muito legal ver no cinema. Depois ele vai pra plataforma, né? Ele passa nos canais Telecine. Eu vi aqui que ele vai pro Telecine. Ele vai pros canais Telecine, depois pela plataforma Telecine/Globoplay, né? E antes disso também ele fica disponível na Apple, no YouTube e tal, fica disponível para aluguel. E é um filme que
tá morninho, né? Acabou de sair, então a gente convida todo mundo para poder assistir, valorizar o cinema cearense, cinema brasileiro, que daqui a pouco vem mais. E Efeito Pipa com Lázaro? Feito Pipa, tá em fase de finalização agora, o filme tá ficando bonitão. Lázaro num papel bem diferente assim do que ele já fez no cinema e na TV. Ele tá super apaixonado pelo filme, pelo projeto. A expectativa é lançar no ano que vem. Globoplay? Não. Não, é cinema. Esse cinema é cinema. Depois... esse vai ter a vinheta imagina que sonho, aquela vinheta da Warner Bros. Da Warner, né? O Pacarrete tá no Netflix aqui. Pacarrete tá no Netflix, aí. Tá aí Pacarrete. Tá no Netflix. É muito boa essa menina. Porra, Alan, brigadão, cara. Obrigado por ter vindo. Palmas para Alan, né, Beto? Alan, porra. Obrigado, Alan. Viva o cinema brasileiro, o cinema cearense. E você segue a gente aí nas redes sociais, @podeagorapod, no TikTok e também no Instagram. E também no nosso canal também, o mesmo youtube.com/podeagorapod. Obrigado, Beach Park, Fini, Nissan Jangada e Mercadinho de São Luís.